Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo certo aí. Hoje a gente vai começar as nossas aulas de sociologia, né? Então, meu nome é Rafael Edgar, eu dou aula de sociologia e filosofia para vocês. E aí eu tive vários problemas tecnológicos essa semana e, inclusive, peguei um computador de um amigo para conseguir fazer. Aí espero que tenha um resultado minimamente ok. E aí eu peguei o roteiro de quando eu dei essa aula para outra turma, e aí tá a aula 2, porque é isso, né, a gente tá tendo, como teve toda essa questão tem toda essa questão de ter menos tempo, né, então a gente tá tentando dar enxugada aí no conteúdo e trazendo as partes mais essenciais. Queria deixar para vocês, se vocês quiserem, os roteiros são curtos, né, como eu comentei, então se vocês quiserem dar uma olhada na aula 1, ela é de conceitos básicos, assim, então tem uma parte lá que fala, inclusive, dos diferentes tipos de sociedade, então, sociedade capitalista, sociedade socialista, então, tipo, o que que define definindo, né, esses conceitos, o que é uma sociedade capitalista, o que é uma sociedade comunista, o que é uma sociedade agrária, enfim. E aí tem essas definições. Então é uma aula bastante de conceito, assim, de uma introdução, de um entendimento mais geral do que é a sociologia. Então, antes de tudo, é interessante a gente começar com essa perspectiva, né, de que a sociologia entende e nos entende, né, e não só a sociologia hoje em dia, mas como seres gregários. O que isso significa? Que são seres que dependem uns dos outros para sobreviver. Então, a gente é uma espécie que depende da relação com o outro. A gente não consegue viver sozinho, como algumas espécies de animais conseguem, por exemplo. Então, a gente precisa de cuidados por muito tempo da nossa vida até que a gente consiga dar ali os primeiros passos de uma forma mais autônoma, né, mas ainda assim a gente está dentro de uma sociedade onde a gente precisa se relacionar. Então, as produções culturais que vêm, as produções culturais, né, aquilo que a gente chama de cultura, vem através dessa relação dos indivíduos entre eles e com o espaço no espaço que eles transitam, né. E aí, a grande chave, né, desse olhar sociológico para as questões é que não se coloca que as coisas que a gente faz têm determinantes somente biológicos, que têm determinantes sociais também. Então, tem coisas que não estão no gene, estão ali em como que a cultura se configura e você consegue explicar a partir dessas relações culturais que se estabelecem dentro de um determinado povo. E é bom pensar nessa dicotomia natureza e cultura, né, que ela vai estar presente em muitos lugares, porque foi uma coisa que é uma coisa instituída, né, então o que é natural, isso é biológico, isso é natural. Claro que tem perspectivas que tentam unificar essas duas coisas, mas hoje é uma dicotomia ali, um binômio que a gente trabalha bastante com ele. Então, embora a sociologia como ciência tenha surgido no século XIX, suas raízes remontam ao século XIII, com as transformações do período da Baixa Idade Média, e aí os primeiros passos para a valorização do conhecimento científico, né? Então, a gente vai fazer uma trajetória aí para esse pré-sociologia, para esse contexto ali que deu origem à sociologia, tá bom? Então, o que é esse renascimento cultural? Então, então a gente tem esse período tem essa trajetória histórica, né, do período clássico ali, da filosofia clássica, Grécia e tal, aí a gente passa pelo feudalismo, e a gente vai começar aqui nessa transição do feudalismo para a Idade Moderna. Então, o modelo feudal, a gente começa a perceber a transição desse modelo feudal para um sistema mercantilista, ou seja, de trocas comerciais entre as pessoas. Então, a lógica comercial ela começa a ser implantada, né? E a estrutura social, que antes era composta por servos, nobreza e o clero, passa a sofrer alguns abalos, assim. Os renascentistas, né, que é esse grupo social que começa a surgir, eles começam a desacreditar um pouco desse sistema feudal, desacreditar um pouco da igreja, e aí eles começam através das produções artísticas, né, poéticas e filosóficas, retomando alguns temas da Idade Clássica. Então eles começaram a negar a Idade Média, tanto que não é à toa que eu acho que vocês já devem ter escutado falar
que se refere à Idade Média como Idade das Trevas, mas é um termo bastante preconceituoso, porque a ideia é que é de negação. Então, tudo aquilo que a gente viveu na Idade Média foi um período de sombras que tem que ser esquecido e a gente tem que ir daqui para a luz. Inclusive, a gente vai falar dessa referência da luz. Então é chamado de renascimento porque esse grupo, esses renascentistas, né, que começaram a emergir aí nesse período da transição do período medieval, eles começaram a valorizar e a resgatar coisas que existiam na modernidade, no período clássico. Então, desde as obras artísticas até os pensamentos filosóficos. Então, eles começam a resgatar, dizer, tipo assim, não, olha tudo isso voltado para Deus que a gente viveu, não, olha lá atrás, lá tinha coisas muito mais interessantes, que a filosofia, que as artes, enfim. Então, algumas considerações sobre a Idade Média. Então, a ruralização da população, então as populações viviam muito mais no campo, existia a predominância do teocentrismo, lembrando que eu estou falando dessas questões históricas só para contextualizar, mas vocês vão ter aula sobre isso, falando só mais especificamente sobre o período. Então, o centro de produções intelectuais e artísticas, eles estavam necessariamente vinculados à igreja. Então, teocentrismo. Teo é Deus, centrismo de centro. Então, Deus no centro de tudo. Tinha um feudalismo como base econômica, né? Então os feudos eram como se fossem pequenas fazendinhas, pequenas propriedades de terra, onde ali acontecia a vida. Então as pessoas, elas basicamente tinham acesso somente ao feudo, elas transitavam só dentro do feudo. O sistema político era baseado na estrutura de suzerania e vassalagem, que era uma relação era uma cooperação entre os nobres. Então, eu te dou uma terra aqui, e aí você é responsável pelaquela terra, mas você me deve obediência, alguma coisa. Se eu precisar de você aí para uma guerra, você tem que vir pro meu lado guerrear comigo. Mas era uma relação entre os nobres, tá? E o poder político era descentralizado. O que isso significa? A figura do rei ela era só figurativa, ela só era uma imagem, porque imagina, se tem um rei aqui que coordena esse campo todo, só que esse campo todo, ele é organizado em feudos, ou seja, pequenos grupos ali, pequenas regiões. Essas regiões não se comunicavam muito, então a vida acabava ficando restrita, cada um no seu quadrado, sabe? Cada um no seu feudo. Então, o rei não tinha muito poder político de decisão no que acontecia nos feudos. E aí uma coisa importante de destacar, que embora tenha essa questão da Idade Média como Idade das Trevas, muitas coisas foram produzidas na Idade Média. Então, a criação das universidades aconteceu na Idade Média, descoberta de equipamentos que facilitavam a agricultura, como moinho, e produções artísticas e literárias como no geral. O renascimento cultural, ele foi profundamente influenciado pela essa questão do comércio. Então, o que o comércio possibilitou? Que esses quadrados, que essas regiões isoladas, os feudos, começassem a se comunicar para fins comerciais. E assim passou a se exaltar também essa ideia da razão, porque precisava fazer conta, precisava pensar de uma maneira, precisa organizar mais as ações de uma maneira racional. Então, eu vou pegar isso aqui, vou guardar esse tanto, pegar para mim, isso aqui eu vou vender, e aí você começa a precisar usar mais o raciocínio para organizar a vida, a vida que estava acontecendo, né, que estava se modificando. E embora, é importante destacar que embora eles aceitassem a existência de Deus, eles acreditavam que o ser humano era dotado de uma característica que lhe permitia tomar decisões. Então, tudo não era mais jogado ao divino. A gente tinha uma capacidade que tinha sido dada por Deus de livre-arbítrio, de escolher, de tomar decisões, tá? Isso a gente vai ver que cai mais depois com o iluminismo, mas aqui é o começo dessa queda da religião, da fé e tal, tá? O início da queda, o início do fim. Então, tal perspectiva fez com que os modernos, né, passassem a valorizar as atitudes intelectuais da antiguidade clássica. Então, aqui, características do renascimento cultural, em contraposição, acho que eu falei disso com vocês, da gente tentar sempre entender as coisas em relação, para não ficar decorando blocos de conhecimento. Então, vamos olhar comparativamente, né? Então, se no feudalismo a gente tinha o teocentrismo, que é o Deus no centro, no Renascimento a gente tem o antropocentrismo. Antropo é homem, então o homem no centro, o ser humano começa a estar no centro da sua própria vida, das suas decisões, não relegando isso a uma entidade divina e sobrenatural. Então a vida terrena, a vida na terra passou a ser mais importante, porque o cristianismo prega isso, né, que você, por mais que você faça coisas aqui, almejando um lugar melhor no céu.
E aí, então, o humanismo, louvar o homem seria louvar ao próprio Deus. Então, de novo, nessa ideia, né, de trazer o homem para o centro. Passaram a ajudar materialmente. Aí tem uma questão aqui que talvez, que é o mecenatismo. Então, talvez seja um ponto, talvez não, isso é um ponto importante. Que eram escultores e pintores da época, eles começaram a ser financiados pelos burgueses, que eram essas figuras comerciantes que estavam começando a surgir. E burgueses vêm de burgos, que eram os lugares, porque tinham essas regiões isoladas que eram os feudos, aí começou a acontecer essas trocas, e começou a surgir pequenos pontos comerciais, que eram pontos onde as pessoas trocavam, né, mercadoria. E esses pontos eram os burgos, daí que vem os burgueses, que eram as pessoas que trocavam mercadorias nos burgos, tá? Então, tem a expansão da Península Itálica, foi a primeira a trazer essa questão do comércio mais forte, e o berço do surgimento das primeiras grandes cidades, que foi Gênova, Florença e Bolonha, na Itália, né? E das universidades como Pávia e Pádua. Em consequência desse período, podemos apontar a preferência da razão em detrimento da fé, a valorização da burguesia, das trocas comerciais, né, desse surgimento, aí, desse embrião do capitalismo que a gente conhece hoje, enquanto uma ordem social alinhada com os valores da época, né? A valorização do absolutismo, ou seja, isso é um ponto, assim, vocês vão ver mais isso em história, tá? Só estou jogando, que é bom vocês verem mais de uma vez, que ajuda a memorizar. O absolutismo é o quê? A figura do rei com mais poder. Por que eles valorizavam o absolutismo? Porque se eu tenho diferentes regiões que elas se autogerem, como os feudos, dificulta a troca de mercadoria, porque você precisa ter alguma forma de medir o valor das coisas. E se cada região tem uma forma de medir, complica, porque você precisa fazer a conversão, tipo a gente aqui do dólar para o real, para o euro e tal. Tendo um absolutismo, o rei consegue criar padrões gerais, inclusive monetários, da moeda, facilitando a vida dos burgueses dentro dessa relação de trocas comerciais, tá? Então, isso é fundamental de contexto, assim, para a gente conseguir entender esse movimento. Avanço na ciência como princípio da atração. E aí tem os avanços na ciência aqui característicos desse período, né, que é o princípio da atração universal de Kepler, as leis da gravitação, da decomposição da luz de Newton, a comprovação do heliocentrismo, que não é mais a Terra no centro do universo, é o Sol, né, que está no centro do universo. Então, percebem como a ciência ela vai ganhando corpo, ela vai começando a afirmar coisas como para afirmar características da realidade que se contrapõem totalmente à perspectiva religiosa, né? Então, de ter uma terra, um céu e um inferno, né? Então, não, a terra não é o centro, é o sol que é o centro. Então, a ciência começa a ter a última palavra. E aí, aqui, gente, eu acho que eu só não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas a gente pode conversar sobre isso um pouco na monitoria, que são alguns autores característicos desse momento, tá? Então, a gente tem o Thomas Moros, que é um filósofo inglês, né, que estava ali, participou desse processo da centralização do poder dos reis, né, da monarquia. A gente tem o Maquiavel e o Hobbes, que eu acho que vocês já devem ter escutado falar do Maquiavel, que é o nome Maquiavel que dá origem à palavra maquiavélico, né? A gente pode falar, eu posso dar uma passada por eles, assim, na monitoria, tá? Acho que talvez seja mais interessante do que falar aqui. Se vocês quiserem dar uma lida, inclusive, para já irem se inteirando e tal, em Thomas Hobbes, e aí a gente vai falar agora do iluminismo. O iluminismo, pensa nesse processo todo que eu estou falando como uma trajetória. Então, a gente sai ali dessa relação feudal, pensando nessa trajetória histórica, como essa construção dessa racionalidade científica. Então, é como se ali, no final da Idade Média, essa racionalidade científica começasse a nascer. Aí, no Renascimento, ela ganha, ela vai subindo, ela vai ficando mais importante. E no Iluminismo, ela toma o seu pico, o seu apogeu dessa valorização da razão. Então, a ciência a ciência não, a religiosidade, a fé é totalmente descartada e a razão passa a ser a grande norteadora das ações humanas, tá? Então, o iluminismo, a crença básica do iluminismo era na razão e na ciência, é que a razão e a ciência deveriam guiar todos os passos dos seres humanos, seja na arte, na política ou na economia. A enciclopédia
que é um livro que tem milhões de informações juntas, né, é vista como um marco desse período, porque ela funcionava um pouco como uma substituição da Bíblia, sabe? Se antes a gente tinha a Bíblia para se referenciar e que era símbolo desse poder religioso, a enciclopédia passa a ser um símbolo desse poder científico, tá? Buscando, pautando-se sempre nesses ideais racionais. A gente pode, eu estou falando de racionalismo, não sei se vocês têm tão claros o que isso significa, mas a gente pode conversar mais na monitoria se vocês quiserem. Então, essa obra, né, a enciclopédia, foi profundamente criticada pelos defensores do absolutismo, pela igreja e pelos defensores do absolutismo. Então, percebe que a gente está falando de uma trajetória. No Renascimento, o absolutismo era almejado, porque ele facilitava as trocas comerciais. Só que quando a vida começa a seguir, os burgueses começam a perceber que agora a figura do rei, antes que estava ajudando, está atrapalhando. Então, os absolutistas, eles começam a se contrapor a esses valores todos racionais da ciência, etc. Então, alguns setores do século XVII já enxergavam o absolutismo como obsoleto, desgastado. E, embora tal configuração tenha sido útil em determinado momento, né, então ali para a ascensão da burguesia aquilo foi útil, ter um rei centralizador foi uma coisa boa, agora era um obstáculo para a burguesia que queria controle político. Então ela não queria mais só controle econômico, que foi o que a figura do rei conseguiu proporcionar. Agora a burguesia queria controle político, ou seja, para isso ela precisava tirar o rei do poder. Então, assim, no século XVIII, então é importante vocês terem esse século como referência, que é o século que aconteceu a Revolução Industrial, né, o século que é conhecido como século das luzes. O iluminismo vem nisso. A racionalidade, a razão, o intelecto, ele é metaforizado, ele é comparado com a luz, então aquilo que ilumina. Então, pensa todas essas contraposições que a gente vê. Então, a idade das trevas, que se opõe à luz, a escuridão se opõe à luz. Então, se a gente valoriza agora a luz, tudo aquilo que está atrás, tudo aquilo que tem a ver com essa época das trevas, então a religião, a fé, o misticismo, é totalmente questionado, é totalmente não valorizado, tá? Então, o iluminismo tem a ver com isso, o século das luzes, o século onde a razão vigorou, o século onde a ciência vigorou, tá? Rege os debates, né, então o iluminismo começa a ficar cada vez mais preponderante, trazendo essa questão do liberalismo político, que é a possibilidade de interferir nas decisões políticas ali do ambiente que você vive, sem ter uma figura de um rei determinando o que você vai ou não fazer. Então, esse período ele é amparado, né, por filósofos como Descartes, do Penso Logo Existo, que eu acho que vocês já devem ter ouvido essa frase, a gente vai falar sobre Descartes na aula de filosofia, e Francis Bacon, que defendia que o conhecimento científico deveria ser fruto de experimento. Então, esses são autores muito relacionados com o surgimento efetivo da ciência, né, porque eles trazem princípios que são muito caros à ciência. Então, por exemplo, Francis Bacon, com essa ideia do experimento, que todo conhecimento ele deveria ser fruto do experimento, porque contrapondo a isso que tinha antes, o conhecimento era produzido por uma figura de autoridade. Então, o rei disse, está dito. Então, a legitimidade do conhecimento, o que faz o conhecimento ser bom, ser verídico, é porque o rei disse. Então, se o plebeu dizer a mesma coisa, não tem tanto valor porque o rei disse. Então, agora, com essa valorização da ciência, do experimento, esse objetivo de encontrar a verdade, a legitimidade vem pela evidência e não pela autoridade. Então, isso é fundamental. Então, aquilo que é legítimo é o que eu consigo provar experimentalmente. Ó, eu fiz uma série de testes aqui e deu esse resultado, então a gente pode confiar nesse resultado porque a experiência me mostrou que é assim que funciona e não alguém me disse, tá? E dá para perceber o quanto que a gente já está tão imerso nesses pensamentos que nesse processo estão nascendo, né? Mas a gente tem essa referência, de onde você tirou isso? Quais são suas referências para dizer isso que você está dizendo? Porque a gente tem um pensamento já contaminado por essa ideia da evidência. Da onde que você, por que você está afirmando isso aí que você está afirmando? Da onde você tirou isso? Então, essa estrutura e a contra-estrutura absolutista presente naquele período. E
Então, a questão fundamental é que, tipo, se a gente é dotado dessa luz, né, dessa razão natural, que permite a gente alcançar a verdade, por que que a gente precisa de instituições como religiosas, ou mesmo a figura de um rei? Não, a gente pode alcançar pela gente mesmo. E aí começa a se valorizar cada vez mais a ideia de liberdade, tanto no sentido econômico quanto político. Aí tem uma frase famosa da Revolução Francesa, né, que também está ali, ó, no ápice desse movimento todo de libertação, né, que é o deixa fazer, deixa ir, deixa passar, que é tipo assim, deixa, não precisa desses órgãos todos religiosos ou o poder centralizador do rei falando o que a gente tem que fazer, vamos fazendo, deixa as coisas irem acontecendo, deixa a gente ir pensando, deixa a gente fazendo experimento, deixa a gente ir, ir, ir dando e dizendo como que a vida vai se configurar, tá? Então, a palavra-chave para o século XVIII e para esse período, né, do iluminismo, século das luzes, é o progresso. Então, é um momento que o ser humano ele começou a acreditar muito que a ciência realmente tinha todas as respostas. E depois, né, vieram as guerras mundiais, e aí essa bola baixou um pouco, né, falou assim, não, eu acho que também, acho que não era bem por aí. Que é o progresso, né, a ciência, não sei o quê, fez bombas que matou milhares de pessoas. Então, o progresso que é acompanhado de um otimismo e felicidade, né, com o desejo de romper com esse tradicionalismo religioso medieval. Então, parecia que a solução era isso, abandonar essa fé cristã e começar a ter fé na ciência. Então, eu coloquei uma coisa aqui do antigo regime e novo regime. Novo regime é isso, né, que a gente está falando, o Renascimento, o Iluminismo, e o antigo regime é esse baseado nessas concepções feudais. Então, o novo regime, né, tem a razão, a ciência, a busca da verdade por meio de evidências, o progresso, a liberdade, enquanto o antigo regime tem a fé, superstição, mistério, obscurantismo, a autoridade fornece a verdade pronta e acabada, então o Papa diz, o rei diz e está dito. O tradicionalismo, né, de você seguir aquilo que foi feito, que já está sendo feito, então vamos aqui nesse caminho que já foi dado, e a submissão, então você se submete, ao contrário da liberdade, né, você se submete a uma autoridade maior. E aqui tem alguns filósofos iluministas para a gente fechar. E aí a gente vai falar aqui de três deles, que o primeiro é o Rousseau, que ele é conhecido como um contratualista, não se desesperem, a gente vai falar mais sobre eles depois. Tentem pegar a temática geral da aula, tá? Porque esses filósofos específicos a gente vai tratar sobre eles de uma forma mais aprofundada. Então, ele propõe a soberania popular como base da vida nacional. Seu livro mais famoso é O Contrato Social, onde ele defende que o ser natural possui tendências boas e ruins. Então, os contratualistas, eles estavam tentando entender como é que se dá essa vida social, como é que os indivíduos se organizam ali para viver em sociedade. Então, o Rousseau, ele vai sugerir a ideia de um pacto, de um contrato social que as pessoas estabelecem, abrindo mão de algumas coisas, né, para poder viver em sociedade. O Adam Smith, que é um filósofo aí a favor ali do capitalismo, né? Então ele tem um livro muito famoso chamado Riqueza das Nações, e ele identifica na produtividade humana, ou seja, a capacidade do homem de transformar o que a natureza oferece em mercadoria. Então, eu pegar uma matéria bruta e transformar aquilo num bem consumível, um bem útil para a sociedade, que é essa potência, esse potencial que seria a verdadeira riqueza das nações, esse poder de produtividade. E é dele que vem a ideia, que eu não sei se vocês já escutaram, que é a mão invisível do mercado. Então, é uma metáfora para uma regulação natural do mercado, da oferta e da procura. Então, quanto mais pessoas procurando, maior o preço, quanto menos... Não, como é que é? Quanto maior a oferta, mais barato fica. Então, você tem muito de uma coisa, aquele produto acaba barateando, e se tem pouco daquela coisa, aquele produto acaba ficando mais caro. Isso está relacionado diretamente à procura, né? Se tem muita gente procurando aquilo, aquilo fica mais caro. Se tem poucas pessoas procurando aquilo, aquilo fica mais barato. O John Locke, que é um médico filósofo inglês, a gente vai falar dele também quando a gente vai falando de teoria do conhecimento, e ele é um empirista e ele acreditava que a gente tem... O homem nasce, ele é uma folha em branco, né? Ele tem uma tábula rasa, que não tem nada, que tudo que a gente aprende, tudo que a gente vivencia, vai construindo conhecimento em nós, que nada é dado de forma inata, de nascimento. Então, como se o conhecimento ele tivesse, que os racionalistas trazem um pouco disso, de certos conhecimentos que eles são inatos e você vai descobrindo no contato com a realidade. Os empiristas não, John Locke.
por exemplo, traz essa ideia de que a gente é uma folha em branco e a vida vai me escrevendo através da experiência com os sentidos que a gente tem. Então, eu tenho uma experiência lá com o calor do fogo, e aí eu crio um conceito, uma ideia, um conhecimento de que o fogo é quente. Então, essa relação com o mundo vai produzindo conhecimentos em mim. E o Montesquieu, que é conhecido, ele é mais conhecido pela criação dos três poderes, né, pela criação filosófica, né, dizer que, tipo assim, eu acho que uma sociedade funcionaria se ela se organizasse, se ela tivesse três poderes que se regulassem, e assim permitiria que não houvesse abuso de poder, abuso de autoridade, porque essas três instâncias de poder se regulariam entre elas, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, que é o que a gente utiliza hoje. Gente, é isso. Eu vou trazer na aula umas questões para a gente conversar e dar uma revisitada e ver as dúvidas que ficaram a respeito do tema. Eu sei que é muita coisa, mas é uma introdução necessária para a gente saber de onde que veio todas as questões que a gente vai discutir depois com o surgimento propriamente da ciência sociológica, né, da sociologia. Então é todo um panorama aí que tinha antes, como é que surgiu, qual foi o motor aí que fez brotar essa ciência sociológica, tá? Eu sei que é muita coisa, mas a gente vai conversando, não se desesperem, tá? Obrigado aí por terem assistido e a gente se encontra já já.